E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Tamo aí para mais um vídeo análise do arco Era de Ouro. Para quem não conhece o canal, eu tô fazendo uma série de vídeos onde eu resumo e analiso todos os arcos de Berserk, destrinchando detalhadamente os elementos da história, expondo todas as técnicas e reflexões que Kentaro Miura passou com a sua obra. Esse vídeo é o 11º dessa série. E para assistir aos outros vídeos é só ficar até o final desse vídeo aqui que eu vou pôr a playlist na tela para vocês clicarem e irem ver os outros vídeos, beleza? Vão lá ver depois que eu tenho certeza que vocês vão enxergar Berserk muito mais claramente. Sem mais enrolação, vamos para mais uma análise. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Após a sua saída do bando do Falcão, Guts está, pela primeira vez em muito tempo, sozinho em uma noite. O protagonista está preocupado, desconfiado de tudo. Afinal, já faz tempo que ele não fica totalmente por conta própria assim, sem ninguém para vigiar suas costas. Ele começa a refletir sobre tudo o que fez. Ele reflete que, por muito tempo, apesar dos riscos, ele nunca teve uma razão para fugir. Que aqui significa que ele nunca teve um motivo real para viver, algo a se apegar. Mas enquanto pensa no bando do Falcão, ele se pergunta se fez a escolha certa deixando aquelas pessoas para trás. Ele teme que jamais terá de novo aquilo que provavelmente foi a melhor coisa que ele já teve, e chega a pensar que eles eram uma razão para ele viver. Guts conclui que, no fim das contas, as pessoas podem viver sem sonhos e ambições, satisfeitos com somente se sentir quente, ou seja, se sentir confortáveis e bem. Se não fosse pelas palavras de Griffith, ele nem teria pensado nisso, teria continuado vivendo como sempre. Ele se pergunta se dessa forma ele está mudando o seu próprio destino. De qualquer forma, as reflexões do protagonista são profundas. Ainda há muita confusão na mente dele. Mas uma coisa é certa, ele está mudando, e com certeza Griffith é o responsável por isso. Ele chega a se lembrar do que Corcus lhe disse, sobre que ele nunca vai ser como Griffith. E entristecido ele pensa que aquilo agora faz parte do passado. Mas de repente as reflexões de Guts são interrompidas por uma presença. Tal presença que a princípio ele não encontra, mas imediatamente relaciona essa presença a Zod. Mas então, uma outra figura aparece. Skunk Knight dá o seu primeiro aviso para Guts. Ele avisa que as engrenagens do destino já começaram a girar, e a tragédia já estava para acontecer. Ele menciona o fato de Guts ter nascido de um cadáver, e diz que apesar de ser sempre o que está mais próximo da morte, ele é o que mais está ansioso para fugir dela. E também menciona que uma espada é tudo que um guerreiro tem para lutar, e que Guts é aquele que luta até mesmo com uma espada quebrada. E depois de dizer tudo isso, ele desaparece, deixando Guts lá sem entender nada. Essa é uma cena bem rápida, e eu acho que ela até que passa bem despercebida para a maioria dos fãs da obra, apesar de ser a primeira aparição do Skunk Knight. Mas essa cena é um marco muito importante na obra porque ela é o anúncio de tudo. A verdade é que a história principal de Berserk, a história de verdade mesmo, como nós vimos lá no arco Espadachim Negro, é anunciada somente aqui, para então começar de verdade lá naquele evento que todo mundo conhece. Mas para além disso, é uma cena que diz muito sobre a natureza de Guts, e também da relação dele com a sua espada e a importância dela. Eu não vou abordar isso aqui porque o vídeo ficaria muito longo, mas já faz um tempo que eu tô para fazer um vídeo aqui no canal explorando melhor a relação do Guts com a sua espada, meio que dando uma análise detalhada sobre a importância disso para Berserk, e como isso foi trabalhado pelo autor. Se você quiser ver esse vídeo quando sair,
Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando o vídeo for ao ar. E não só esse vídeo, mas muitos outros vídeos de Berserk e de outros animes e mangás que eu vou estar sempre trazendo aqui no canal. Dá essa moral aí, hein, gente? Depois dessa cena toda envolvendo Guts, voltamos para Windham, onde uma das maiores desgraças da obra está para acontecer. Mas antes de mais nada, reparem novamente na climatização da cena. No último vídeo dessa série eu expliquei como o autor utiliza bem o clima nas suas cenas para colocar algum sentimento inconsciente no leitor. Na última parte eu expliquei como ele usou o clima frio e o pôr do sol ao favor da narrativa. Mas agora o clima é chuvoso. E isso tem um propósito também. No primeiro quadro vemos as nuvens tampando a luz. E aqui pode ser o sol ou a lua. Depende do tempo que essa cena demorou para acontecer em relação à outra. Mas se é o sol ou a lua não é importante. O importante é que a luz está sendo tampada. E então, uma tempestade começa, com a Charlotte comentando que a neve está derretendo. O que isso significa? Bem, como eu tinha dito no vídeo passado, o clima de inverno passa pra gente, falando de uma forma bem resumida, uma sensação de conforto. Mas agora a neve dá lugar à chuva, mais especificamente uma tempestade, enquanto a luz é coberta pelas nuvens, ou seja, pela escuridão. Isso é uma mensagem para nós de que algo muito ruim vai começar, porque a chuva forte é um sinal de turbulência. Ou seja, o derretimento da neve expressado por Charlotte expressa de forma intrínseca que aquele clima de conforto e aconchego está terminando para dar lugar a uma grande turbulência, nos avisando que algo muito ruim está para acontecer. E eu tenho certeza que esses detalhes não estão no mangá por coincidência, já que o autor dedicou quadros somente para retratar esse clima. Ou seja, vejam o quanto de detalhes narrativos e visuais temos só nesse início de cena. E bem que vocês poderiam prestigiar todo esse meu trabalho em reparar nesses detalhes dando like no vídeo, porque assim o YouTube entende que as pessoas estão gostando e divulgam eles para mais pessoas. E também compartilhe o vídeo para os seus amigos que gostem de Berserk, porque assim vocês ajudam todos a se informarem mais sobre a obra e também prestigiam esse trabalho que eu faço aqui, que é realmente muito trabalhoso. Avançando com a cena, quando Charlotte está sozinha no quarto, Griffith finalmente dá as caras. E vejam que simbólico esses quadros, galera. Esses enquadramentos mostram perfeitamente o estado emocional do personagem nesse momento. E um detalhe interessante é que nesse quadro mais próximo, vemos que o rosto dele está molhado bem nos olhos, o que torna difícil saber se isso é água da chuva ou uma lágrima. Um detalhe que com certeza não foi acidental. E em pouco tempo ele finalmente faz o que ele foi fazer ali. Ele ataca a princesa, se é que vocês me entendem. Charlotte obviamente se entregou à investida de Griffith, já que ela o ama. Eu não vou pôr muitas imagens da cena aqui para não dar problemas para o canal, mas durante toda a cena nós podemos ver a perturbação mental de Griffith. E no ato, ele praticamente pensa em Guts o tempo todo. No fim do ato, os sentimentos finalmente vêm completamente à tona. Griffith, em desespero, arranha seu próprio corpo, semelhante ao que fez após se deitar com Genon. E se antes tínhamos dúvidas acerca do choro dele por causa da chuva, agora não há mais dúvidas. Griffith chorou. Esse ato todo foi um ato completamente desesperado de Griffith, uma resposta desesperada à frustração pela qual ele passou com a saída de Guts. Ficar com Charlotte, como foi explicado por Judeal durante a saída de Guts, era parte do plano de Griffith. Era mais um passo em todo o caminho dele para se tornar rei, e a intenção era esse ser um processo gradativo. Mas o desespero de ter sofrido tamanha derrota causou um atordoamento emocional tão grande que ele simplesmente se descontrolou e foi consumar o ato com a princesa. Um ato completamente enlouquecido. Caso vocês queiram compreender melhor todos esses sentimentos de Griffith em relação ao Guts e também outros aspectos psicológicos do personagem, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso.
explicando vários lados dos sentimentos e da personalidade desse personagem. No fim desse vídeo eu vou deixar na tela para vocês clicarem em algum deles, ok? Vão lá assistir depois, que são vídeos bem legais e bem detalhados. Mas uma coisa que eu posso garantir é que Griffith não foi ficar com Charlotte por amor a ela. E futuramente eu vou estar trazendo aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre esses dois. Então, para saberem quando esse vídeo sair, já sabe, se inscrevam no canal. Bem, outro detalhe interessante nesse momento, mas que passa bem rápido, é o sofrimento de Casca pela saída de Guts, que chega até mesmo a abraçar a espada quebrada que ele usou na Batalha de Dudley. Um ato que pode significar somente uma simples saudade do personagem, ou talvez um sinal de mau presságio, é difícil saber. No mínimo, essa cena representa o que o Guts significa para o bando do Falcão, já que tanto quanto Griffith quanto Casca pensam nele ao mesmo tempo. Depois do ato com a princesa, Griffith tenta sair de fininho, mas acaba se dando mal. Ele é capturado pelos soldados de Midland, isso porque uma serva tinha visto o ato dele com Charlotte. O rei vai ver Griffith na prisão, e então o lado podre desse personagem começa a ser revelado. Até então, o rei de Midland foi um personagem cujo só víamos a máscara social, ou seja, aquele homem sempre pomposo e aparentemente bondoso e gentil. E de fato ele era esse homem bondoso e gentil, já que há capítulos atrás a própria rainha, a esposa dele que Griffith eliminou, revelou que ele era um bom rei e que era realmente dedicado ao seu país. E também, o próprio rei revela a Griffith que tentava enxergar nas pessoas o valor real delas, não só a sua origem. O rei de Midland, apesar de todos os pensamentos elitistas da sua sociedade, não tinha, ou ao menos tentava não ter, preconceito somente por uma pessoa ser de origem pobre. E todo o valor que ele deu a Griffith é uma prova disso. Resumindo, o rei de Midland, dizendo de forma geral, era sim um bom homem. Entretanto, ele tinha o seu segredo sujo também, que era o seu sentimento pela própria filha, algo que Griffith percebe e esfrega na cara dele. Dessa forma, Griffith desperta o lado maligno do rei, que admite seus sentimentos. O fardo dele era pesado. Carregar um país nas costas é difícil. Sempre surgem problemas para resolver. Nada nunca é o suficiente. Mas Charlotte, para ele, era a única válvula de escape. A única coisa que fazia ele sentir alegria. E agora, Griffith, entre aspas, sujou ela. E isso para ele era imperdoável. Algo que eu gosto muito em Berserk é justamente isso, é essa capacidade que o autor tem em mostrar as múltiplas facetas que uma pessoa pode ter. Griffith, por exemplo, que às vistas dos outros é tão grandioso e bom, nutre o seu lado extremamente mau. E o rei, apesar de ser claramente uma boa pessoa em um sentido geral, também tem o seu lado extremamente doentio. E o que nos ajuda a definir se um personagem, ou também uma pessoa, é boa ou má. É como ela vai administrar isso, o quanto ela vai conseguir guardar seus desejos ocultos ou lidar com eles. O ato de suprimir os próprios impulsos maus ou sucumbir a eles é o que vai definir se alguém é bom ou mal. No caso do rei de Midland, é complicado porque esse desejo maligno que ele carrega é o que faz ele seguir em frente. Charlotte é a única felicidade que ele tem no mundo, e por isso, por mais doentio que seja, ele continua nutrindo esse sentimento para ter uma razão para viver. Griffith diz que esse homem nasceu com o que ele chama de Espada do Rei, que aqui provavelmente ele está se referindo ao poder de ter tudo, mas para ele isso acaba sendo um peso, já que o que ele mais quer não pode ter. E Griffith completa dizendo que ele não sabe o que é perder, e ele diz isso com um sorriso entristecido no rosto. Essa é uma afirmação meio irônica, já que Griffith provavelmente está dizendo isso para si próprio. Ele, de certa forma, também se enxerga um pouco no rei. Provavelmente ele projeta a incapacidade do rei em ter Charlotte, a incapacidade dele em ter Guts, que para ambos são as pessoas que eles mais estimam. Esses são detalhes muito discretos, mas que se repararmos bem na situação como um todo e também nas expressões dos personagens, acabamos percebendo. É muito maneiro como Miura coloca todos esses elementos na sua narrativa. Depois dessa discussão toda, o rei deixa Griffith nas mãos do castigador. E antes de ir, ele revela que cedo ou tarde, Griffith acabaria se casando com Charlotte.
já que o rei não conseguiria segurar a filha para sempre e precisaria casá-la. E esse alguém era Grift, como o próprio Judeal havia dito para Gats antes de ele ir. Mas esse ato precipitado de Grift pôs tudo a perder. A precipitação dele foi a sua queda. E agora o falcão não iria mais voar. E com a saída do rei, só resta a Grift, essa grande expressão de derrota. Depois disso tudo, o rei vai ver a sua filha, e aí descobrimos o motivo de ele ter esse desejo por ela. O motivo é que ela era muito igual à mãe, a falecida esposa dele, não a rainha que a gente conheceu e que Grift matou. Aquela rainha era a madrasta da Charlotte. A mãe da Charlotte foi a mulher que ele realmente amou, e Charlotte era simplesmente idêntica a ela. Lembra que antes eu disse que o que define se você é bom ou mal depende de como você lida com os seus impulsos negativos? Bem, o rei vai mostrar qual natureza vai prevalecer. E ele faz isso em uma das cenas mais doentias do arco e também da obra, onde ele tenta possuir Charlotte. Essa cena é onde esse personagem finalmente cruza a linha que não poderia ser cruzada. E a partir daqui, ele vai se tornar um vilão, agindo em prol do seu lado ruim. Eu não vou pôr as imagens aqui por motivos óbvios, mas resumindo, o rei tentou o ato com a Charlotte, mas ela não deixou, então ele desistiu. Uma cena bem perturbadora, para falar a verdade. Depois disso, o rei decide tomar medidas ainda mais drásticas, e ele prepara uma armadilha para o bando do Falcão, onde convoca todos eles para um local e envia o exército para massacrá-los sem chance de defesa. Enquanto seu bando é massacrado, Grift também passa por maus bocados na mão do Castigador, que é uma pessoa bem doentia. Durante essa cena, o Behelit, que estava bem apagado na obra, é novamente posto em evidência quando o Castigador se interessa por ele, mas depois o deixa cair. Uma cena que para Grift tem um valor simbólico no sentido de que aquele ovo, para ele, era um amuleto da sorte, e a perda daquilo poderia talvez significar para ele o último prego do caixão. Mas para a obra, aquilo é um presságio tenebroso. Esse momento representa a queda do Grift que conhecemos, mas é um presságio daquele que está por vir. Bem, galera, eu vou finalizar nessa parte da história. Já que se eu entrar na próxima parte agora, o vídeo vai ficar muito longo, e eu tô tentando não fazer vídeos tão grandes. Mas dando a minha crítica geral sobre essa parte, eu não tenho nada de ruim para falar. Ao meu ver, toda a narrativa foi absolutamente impecável. Toda a questão da climatização, o avanço da história, o trabalho que foi feito nos personagens, tudo para mim aqui foi absolutamente perfeito. Principalmente no que diz respeito ao desempenho do Grift e do rei, que ao meu ver foram os personagens mais bem trabalhados nesse momento. E eu acho que eu nem preciso falar da arte, né, gente? 10 de 10 como sempre. Então, resumindo, mais uma parte praticamente perfeita de Berserk. E era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. E gostaria que vocês comentassem a opinião de vocês sobre essa parte da obra. Se inscreva no canal e ative as notificações para saberem quando as próximas partes dessa série saírem. Deixe o like no vídeo para aumentar o alcance dele aqui na plataforma. E também compartilhe o vídeo para os seus amigos que gostam de Berserk. Esse feedback de vocês é importante demais. E é isso. Até a próxima, galera!